Bem-vindo. Olha, gente, tá ao vivo, né, Betinho? Boa tarde, ouvintes do Radar Jurídico. Mais um programa. Hoje, nesse mês das mulheres, vamos trazer várias mulheres aqui para falar temas interessantíssimos, trajetórias de vidas que inspiram a gente a continuar. Hoje vou trazer a Lisandra, ela é advogada, formada em Direito pela Universidade Toledo de Araçatuba, pós-graduada em Gestão Pública pela Faculdade Estácio de Sá, atuou como assistente de ações sociais junto à Secretaria Estadual de Assistência Social do Estado do Mato Grosso do Sul, foi chefe de assessoria jurídica da Secretaria do Estado do Mato Grosso do Sul, atualmente cursa pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Neurociência pela Faculdade de Mediadores e faz parte da comissão OAB por Elas. Uma boa tarde, Elisandra. Boa tarde a todos, boa tarde, Tassiana, Agnello, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha trajetória. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mundial e também aqui dos ouvintes do nosso programa, Radar Jurídico. Aqui quem está falando é o Agnello. Contente de estar de volta, depois de uma semana aí de folga, né? De folga. Refrescando um pouco a mente para os desafios aí do restante do ano. E hoje aqui tendo o prazer de receber a doutora Lisandra, que já é uma colega aí de profissão de alguns anos na advocacia aqui de Pirassununga. E doutora, conta um pouquinho para a gente aí, a doutora Tassiana já fez aqui a sua trajetória profissional, mas conta um pouquinho para a gente como que a doutora chegou aqui em Pirassununga, quando que iniciou aí a trajetória na advocacia pirassununguense. No começo, eu me formei, passei num concurso em Mato Grosso do Sul, fui atuar primeiro na gestão pública, né? Foram de 8 a 10 anos atuando diretamente no enfrentamento das ações sociais. No âmbito assistência social, nós temos muitas mulheres atuantes, sem os cargos de gestão muito masculinos, uma luta em prol da classe e da nossa carreira, né, da advocacia. Fiquei 10 anos e encerrei a minha trajetória no serviço público. Meu marido transferido para cá e eu decidi começar a atuar montar o meu escritório e realmente começar a atuar na advocacia na outra ponta agora, né? Agora, num primeiro momento, no setor público e agora realmente na ponta da pessoa, aplicando do outro lado. Do particular, Do né? particular, exato. E aí estou aqui há 12 anos. Certo, doutora. E como é que foi esse convite, essa comissão OAB por Elas, é isso, né, doutora? Isso. Como é que foi, como é que veio esse convite da OAB e qual é o papel dessa comissão aí perante as mulheres, dentro da sociedade pirassununguense? A OAB por Elas, nós fazemos atendimentos para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes sem informação de onde procurar auxílio, o que ela tem direito, como ela vai conseguir sobreviver saindo de um relacionamento abusivo, como ela pode procurar ajuda, o que o Estado pode oferecer para ela de suporte, né, nesse momento que é sair de um relacionamento onde abusivo, seja psicológico, físico, agregar os filhos nessa transição que é muito complicada. Então, a OAB se dispõe e faz todo esse atendimento, orientação, né, junto para quem precisa, para quem procura. E aqui em Pirassununga, doutora Lisandra, como que é feito? Por exemplo, se eu tiver algum problema e eu quiser falar com o pessoal da OAB por Elas. Indo na casa do advogado, indo na OAB ou ligando, já vai ser encaminhada para uma das advogadas que trabalham nessa comissão. Vai ser feito um atendimento humanizado, orientado, de entender o que a pessoa está passando, para poder dar as orientações de acordo com o que ela está vivenciando. Às vezes, o que nós enfrentamos muito é que existe ainda muito medo e elas começam a nos procurar apenas para ter informação. Então, a partir do momento que ela é acolhida, que ela é informada, que ela vai tendo consciência daquilo que ela está vivendo
sofrendo e do que ela pode e tem direito de receber do Estado para que ela possa se livrar dessa situação abusiva, elas vão se conscientizando, vão atrás, aí faz os boletins de ocorrência, as medidas protetivas necessárias, o pedido de auxílio que elas têm, moradia, algumas Sim. coisas assim. E aí, doutora Lisandra, as pessoas que vão até a OAB procurar esse tipo de ajuda, tem alguma triagem financeira ou, independentemente da situação financeira da pessoa, ela vai ser atendida? A OAB por Elas, o atendimento é feito para qualquer mulher que se encontre em situação de vulnerabilidade, porque ali não é prestado a assistência. Então, se ela tiver precisando de um advogado, será instruído como ela pode fazer o pedido dentro das regras da OAB, mas a orientação é para todas as mulheres que tiverem ou se encontrando em situação de vulnerabilidade, de agressão, de violência. E aqui em Pirassununga, se ela tiver algum problema e ela precisar sair da residência, nós temos alguma política pública de auxílio financeiro? Sim. Como que seria? Aí vai ser feita uma triagem junto ao CRAS, ao CRES, que vai entender a situação dela. O Estado hoje conta com uma ajuda financeira de auxílio aluguel, mas aí ela tem que preencher os requisitos da assistência social para fazer os pedidos. Nós temos como, dependendo da situação, encaminhar ela para um programa, para uma residência protegida, ela e os filhos. E isso tudo é feito, sim. E aqui em Pirassununga, esse pedido pelo Estado seria administrativo, doutora Lisandra, ou judicial? Eu preciso ir na justiça para conseguir esse direito? Administrativo. Você consegue fazer isso pelo CRAS, né? Pela assistência social do município, eles já fazem tudo isso. A gente faz as orientações mais voltada para a parte jurídica, né? Quanto ao boletim de ocorrência, como que vai ser feito E a medida acompanha, protetiva. doutora? Não, o acompanhamento não é feito, né? Só Não, as estou perguntando orientações. porque as pessoas sempre perguntam, né? Não, então, nós não fazemos o acompanhamento, nós vamos orientar, Trilhar, né? trilhar Ó, o caminho. Você está com exato. problema psicológico, precisa procurar o CRAS. Você Isso. precisa de uma medida X, então passa pela triagem da defensoria para ver se tem advogado gratuito ou precisa procurar um... Exatamente. Vocês são mais uma... É como se fosse ali Uma triagem. apresentando o caminho das pedras, né? pras O caminho pessoas. para que a são as pessoa, orientações que a mulher que mesmo, está né? nesse estado aí de vulnerabilidade, ela tem ali, saiba onde ela tem que ir certinho. Olha, você precisa fazer um boletim de ocorrência, tem que ir até a delegacia. Ó, se você for precisar de Auxílio um auxílio financeiro? moradia, para auxílio aluguel, né, que a gente Isso. fala, você precisa ir até determinado órgão público para verificar se você Preenche os requisitos para receber esse tipo de benefício. Então, assim, pelo que eu entendi, é uma auxílio, comissão né? que dá ali uma instrução. Né? Ela não dá Ela não vai executar o caminho. Isso, ela não vai atuar juridicamente, ela Exato. vai Ela mesmo vai fazer uma consultoria auxilia. para ela. Uma ali. das coisas que eu enfrento muito quando eu faço o atendimento é que elas não sabem identificar o que é violência. É muito interessante, por mais que se fala muito, elas têm dúvida. Então, a pergunta sempre é, olha, eu estou passando por isso é violência, isso não é... Mas Lisandra, porque elas acham que a violência é só um tapa. Só no tapa, exatamente. Né? Quando eu vou fazer atendimento de divórcio e eu falo, você sofre alguma violência? A pessoa fala, imagina, doutor, ele nunca me bateu. Ele nunca bateu nela, mas ele põe os imóveis tudo no nome da mãe dele, ela não sabe quanto ele ganha, não é? Não, e quando a mulher trabalha e o cartão do banco do salário fica com ele. Comum, né? Né? Então, assim, e elas não têm essa consciência, né? Que é violência. Que é violência. Então, assim, às vezes parece meio lógico, mas não é. No dia a dia, a dúvida é muito isso. E nós conscientizamos de que aquilo é uma violência e indicamos os caminhos que ela tem para percorrer. E tem muito atendimento aqui em Pirassununga? Muita procura, doutora? Não muito, infelizmente. Mas agora eu acho que a gente disseminando isso, falando mais, pessoas sabendo que pode buscar esse auxílio lá na OAB, eu creio que os pedidos vão aumentar, né? Porque é conhecimento. Sim, exatamente. Nós temos informações do número de violência quando já chega num grau muito já de medida protetiva, exato. Né? E isso, se tiver uma conscientização, a gente consegue evitar muita coisa, né? Na vida da mulher, na vida da criança que vivencia essa violência dos pais, enfim. É que as pessoas não entendem,
Na sexta eu falei esse tema aqui, eu fui entrevistada, né? E a gente fala que elas não entendem que isso é uma espiral do conflito. Exato. Que ninguém vai chegar te matando. A pessoa, antes de matar, ela deu um monte de indícios. Ela já gritou, já bateu na mesa, já xingou, já fez um monte de outras coisas que até chegar na... Por isso que é importante a gente identificar e tentar pegar o mal pela raiz. Né? Exatamente. E, doutora Lisandra, além da OAB por Elas, quais são as áreas que você vem atuando em Pirassununga, as frentes? Olha, eu advogo na área da família, na área de defesa dos direitos do idoso, né? Criminal não é sempre do lado oposto, né? De você estar mais ajudando, exato. Né? Então, essas são as áreas que eu sempre estou atuando, que eu particularmente amo. E do idoso, tem muita coisa, Lisandra? É isso que eu ia falar, né? E do idoso? É um tema que a gente nunca pensou em vir abordar, aqui né, aqui no nosso canal, né? É um tema que eu gosto muito, né? Porque, inclusive, existe muito idoso vítima de violência dentro das suas residências que não tem consciência de que são vítimas de violência. Então, assim, é quase que zero o nosso número de buscas de orientação por um idoso. A gente praticamente não tem, né? E a gente sabe que existe muito, né? E eles não têm essa consciência um pouco pela família, pela abandono, né? Exatamente. Você sabe que a ação que mais sou procurada no escritório por idoso é a curatela. Mas aí entra naqueles idosos que têm condição financeira e que os filhos precisam administrar isso, né? Muitos filhos entram com a curatela para fazer negócios, e isso também, em que pese ter prestação de conta obrigatória a cada 3 meses, ainda acontece, às vezes, de desvio de finalidade, de valores, né? Mas eu fico preocupada com aqueles que não têm condição, porque aqueles que não têm condição, geralmente, não vão fazer curatela dele. Não, né? Normalmente... Não vão procurar o judiciário. A curatela, gente, é a antiga interdição, é porque eles falam que a palavra interdição é pejorativa. Então, a gente é curador das pessoas, né? Mas é difícil, né, doutora Agnello, procurar quem não tem condição, eu acho que buscar o judiciário para isso. Acho que uma das vulnerabilidades maiores que os idosos sofrem é com relação ao próprio patrimônio, né? Porque normalmente já vão ficando de idade, não conseguem mais utilizar, há 20 anos atrás, então a gente estava engatinhando em termos de tecnologia. Hoje, os bancos exigem ali coisas assim que ficam difíceis até para nós. Então, normalmente, o idoso deixa o cartão dele do benefício previdenciário com o neto. Às vezes, uma família desestruturada, que tem um pai preso, ou os pais saíram de casa, o vô que cria o neto já está maior de idade, já tem família, vai todo mundo morar na casa do vô, e aí vão dilapidando o patrimônio. Também uma espécie de violência que ele vem sofrendo, né, patrimonial, né, os netos fazem muito empréstimo nos benefícios. Nossa, esse também. Até porque agora precisa só do rosto, aí o vô tá deitadão lá, plim no rosto. Não, e eles não sabem nem o que está acontecendo, não né? Sabem. Então, assim, as desculpas são... eles chegam para mim e falam assim, olha, eu não fiz esse empréstimo, está descontando. Aí nós vamos puxar o contrato, né? Tá lá a foto da pessoa, fala, mas meu neto só pediu para tirar uma foto. E eles não têm essa consciência, então eles não estão tão a par da tecnologia que está super avançada, para eles é muito difícil, né? Esse é um tema interessante também que a gente pode debater, porque os idosos sofrem também muito assédio das empresas, né, dos bancos, dessas financeiras. Renegociação. Então, assim, por telefone, direto na casa da pessoa, abordam na rua, e aí, de repente, depois eles aparecem lá na OAB, eu falo por experiência ali de estar na defensoria, na comissão da assistência, que aparecem normalmente e falam assim, doutor, eu estou aqui com 8 empréstimos, 8 contratos, eu só fiz um. Eu só lembro de ter feito um. E aí ele não entende que ligaram para ele deu um aceite, refinanciou o contrato,
um contrato que já tinha pago 36 parcelas, voltou para você sabe 72, que 80 meses. O que eu vejo, a maior discussão, né, da época que, inclusive, eu estava na defensoria, é isso mesmo, doutora Agnello. Porque o que acontece? Fala assim, ó, eu vou refinanciar para você num juros menor, hoje você paga 7, o meu vai ser 4 e vai sobrar um troco. E eu deposito esses 2.000 na sua conta. Pode ser? Porque ainda baixa os juros. Aí eles falam sim. Mas eles não entendem que Falam, esse... não vai mudar nada na parcela do nada senhor. na parcela do senhor. Exatamente. Só que eles não entendem que você está refinanciando 100%. Aquele 1 ano, 2 anos que você pagou, você perde e você recebeu de indenização desses anos que você pagou esse troco que está depositado lá, né? Então é complexo. Outra coisa que eu vejo muito é aquela venda daquele colchão. Vocês já viram isso? Tem essa também, né? A venda do colchão que Com eles um colchão ortopédico, um né? colchão ortopédico de praticamente 12.000 e eles fazem o financiamento do colchão, né? E também é um golpe muito corriqueiro dos idosos. Nossa, doutora Lisandra, qualquer dia vamos marcar para falar, Vamos sim. né? O Vamos que os sim. idosos podem fazer, aonde eles podem recorrer, Vamos. né? Ministério Público, ver que tipo de coisas eles... É que é difícil até pouquíssimo idosos a gente atende na defensoria, né? É, exatamente, é isso que eu estou dizendo. Eles não têm essas informações. E quando eles buscam informações, é porque eles já estão, assim, sem saber mais e não estão mais suportando aquela situação. Ou porque está sem dinheiro. Super endividados, né? Super endividados. Ou porque o neto maltrata e eles estão no limite. Né? E mesmo assim você tem que lidar com a resistência. Mas é o neto. Né? Ah, mas ele É uma só... pessoa da família, né? Da família. Ah, mas ele só gritou comigo. Ah, ele só chutou a porta. Ele só fez tal coisa. Então, às vezes, para que a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido, eu preciso aprender. A pessoa me procura 3, 4 vezes e eu percebo que ela está sempre no limite do que ela suporta. Mas ela ainda volta para casa. E ela volta para mim umas 3, 4 vezes para que ela tenha a iniciativa de romper aquele ciclo. Então, isso é uma coisa que a gente enfrenta bastante. E aí E na entra com que defensoria, eu tipo, não sei, eu acho né? que ninguém nem procura, né? Não, É procuram, difícil. mas a maioria das vezes eles já vão com vamos dizer assim, com o agressor, vão com a família. É isso aí. Né? Por Então, exemplo, assim, na hora do atendimento lá fora, já tá o neto, o Sim. sobrinho, o que já lesa a pessoa e a pessoa para ser atendida. sim. Aí fica um tanto quanto difícil. São os casos que sempre aparecem. Vô que financiou carro pro neto. O neto não paga. Aí o neto não paga, comprou terreno no nome do vô, porque o vô ali tinha um Benefício que pra levantar. comprova uma renda que ele não podia, e depois acaba ficando para ele, aí eles não conseguem pagar, a empresa volta para... É bloqueio na conta bancária deles. Bloqueia a conta, entra com ação de execução de título. Então, assim, é uma situação muito triste. Vamos aproveitar, no começo eu esqueci de passar o telefone aqui, senão o pessoal não vai mandar pergunta para a gente, né? Se alguém quiser mandar uma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento aqui para a gente, participar do nosso programa, que é muito importante para a gente, é o 19 997939785. É o nosso WhatsApp aqui da Mundial. Betinho, perguntas? Sim, uma boa tarde. Tem a Maria Maestrello. Ela perguntando sobre as condições, se vocês na área jurídica, a doutora, visualiza essas mulheres que sofrem, né, vamos dizer, a violência, às vezes quando procuram uma atitude, um advogado, uma advogada, e vocês vão explicar mais ou menos como vai ser o ocorrido, como vai acontecer, o que ela tem que fazer. Ela está perguntando se muitas mulheres acabam desistindo de fazer ações contra esse agressor, ou marido, um companheiro, um namorado, o que for, né? Pode. Muitas. É muito comum. Elas nos procuram, passamos todas as orientações e quando ela começa a pensar, ela tem medo de não conseguir sobreviver financeiramente sem o salário do marido. Ela tem medo de
como que ela vai fazer com os filhos sem o apoio. Ela não entendeu que muitas vezes ela não tem nenhum apoio. E muitas vezes Ela já cria sozinha. ela já cria sozinha, ela já sustenta a família sozinha. Mas a figura que está ali, então ela tem muito medo. Isso faz elas desistirem bastante. E assim, quando elas decidem, elas já estava indo e voltando há um bom tempo, até elas não suportarem mais. Por isso que eu gosto, quando eu faço os atendimentos, de trabalhar a conscientização, né? E tentar fazer com que ela veja que ela já está nessa situação, que ela tem medo de enfrentar, mas ela já está vivendo, né? O que ela tem medo, ela já vive. Ela já vive. Não vai ficar pior do que isso, né? Mas eu vejo que também, às vezes, elas fazem essa pergunta para mim. Mas, doutora, eu vou lá, faço um boletim de ocorrência da medida protetiva e depois ele vai responder por agressão, pelo que, né, violência doméstica. E depois, se eu quiser desistir, eu posso? Exatamente. Né? Como é um crime incondicionado, ela não vai conseguir desistir. E quando você conta isso para ela, ela fala, então não, doutora, é muito severo. Eu não quero que o pai dos meus filhos sejam presos. Não. Eu escuto isso muito. Eu não quero. Não, depois. Tem audiência mesmo depois. Não, Sim. a gente já se reconciliou, estamos juntos. E o medo... Ele pediu perdão. E o medo, eu acho que elas têm medo de que ouvi muitos relatos de mulheres que entraram, conseguiram a medida protetiva e mesmo assim, aí o cara acha elas e bate em dobro. Quando volta com elas, por que foi me denunciar? Por que nananana? E aí a vida delas de transformar um inferno, né? Mas eu falo, transformou no inferno não porque fez a denúncia, mas porque voltou àquela situação. E normalmente elas buscam elas entram com a medida, mas elas estão no calor da emoção. Passou um pouquinho, vai dando aquela esfriada e ela acha que o outro mudou, que o companheiro mudou. E aí elas mesmo mas meu filho estava com saudade. E aí ela vai se aproximando novamente. E aí é onde sempre acontece um pouquinho mais grave do que foi a primeira vez. E sabe o que eu acho engraçado, que eu ouço muito? Que elas falam assim, tá, se ele é um péssimo marido, ele me bate às vezes, porque, sabe, ele tá nervoso, ele trabalha muito. E as crianças deixam ele nervoso. Não deixa, a gente não deixa a gente nervosa, a gente fica tudo sã, né? Mas, enfim. E aí, ele perde a cabeça comigo, mas como pai, ele é ótimo. Eu falo, mas ele é um ótimo pai? Será? Aí eu falo assim, mas ele te ajuda, assim, dá banho? Não, né, Tassi? Quem faz isso sou eu. Mas ele auxilia na tarefa? Não. Quando tem alguma atividade essa, ele leva? Também não. Mas o que seria ótimo pai? Às vezes, só não espancar os filhos, elas já entendem isso como um ótimo pai, né? Pagar as contas, é isso. É exatamente isso. E às vezes não. E às vezes não, às vezes elas ganham igual. Ou mais. Você sabe que lá na defensoria aprendi muita coisa, principalmente dessa parte financeira. Porque quando você pega duas pessoas que ganham um salário mínimo, elas juntas, né, vai dar 3.200 que seja. Aí elas pagam lá R$ 700 do aluguel, aí paga a água mais R$ 100, R$ 200 de energia, conseguem ir no mercado e conseguem sobreviver. Quando essas pessoas se separam, e esse valor, esse ordenado é fracionado, cada um vai ficar com o seu salário, e se a pessoa fica na casa, o dinheiro que ela ganha vai pagar só o aluguel, a água. E a conta não fecha, né? A conta, mesmo que ela queira, né? Eu fiz um atendimento segunda-feira, e que era de pensão e tal, daí eu falei assim para a moça, não, mas vamos fazer uma conta aqui. E quando eu fiz a conta para ela, e mostrei o salário, porque ela faz bastante bico, mas eu mostrei o salário para ela, ela começou a chorar na minha frente. Que ela falou, doutora, eu sabia que não dava, porque minha conta vive negativa e falta comida em casa. Mas quando você fez essa conta, aí ela começou, porque não tem essa percepção financeira, né? E, infelizmente, o financeiro segura muito, né, doutora Lisandra? Segura muito. E a figura mesmo de ter uma pessoa dentro de casa, né? É outra resistência. Às vezes não é nem por ele sustentar a pessoa, mas é porque quando ele soma, ajuda. Né? Exato. Ajuda financeiramente. E
e é o ciclo de violência, é o ciclo de abuso, né? Sim, e por isso que eu gosto muito de conscientizar. Quando eu vou atender, eu sempre pergunto, né? E dizer o seguinte, que se ele chegar a ser preso, seja por não cumprir a medida protetiva, é uma consequência de um ato que ele cometeu por escolha, e não foi a mulher. Ela só se protegeu e pediu uma medida. Qualquer coisa que derivar disso é só consequência dos atos que ele teve em relação a ela. Porque ela vem com aquela sensação de que, eu vou ser culpada porque o pai dos meus filhos não vai ser preso por sua responsabilidade. A responsabilidade é de quem comete a violência. É interessante falar. Como que, então, vem o mandado para ele da medida protetiva? Doutora, fala para a gente as coisas que estão escritas lá, mais ou menos, o que pode, o que não pode. Toda a intimação, quando ele recebe, o oficial de justiça vai ler para ele que ele não pode se aproximar da mulher tantos metros, que ele não pode entrar em contato com ela por telefone, nem por parentes. Em algumas situações também se estende aos filhos. Então vai estar tudo descrito o que ele pode e o que ele não pode. Ele vai receber, vai ouvir o oficial de justiça e ele ainda vai assinar e receber uma cópia. Se ele esquecer de alguma coisa, ele tem o documento para poder se nortear do que ele pode e o que ele não pode. Então, quando não cumpre, é efetivamente porque ele não deu àquela medida a atenção que ela deveria. Então, se ele não deu atenção e se ele não valorizou aquilo, qualquer coisa que vier é só consequência dos atos dele. Eu acho muito interessante falar isso e explicar sobre essa ótica, né, doutora Agnello? Sim, com certeza. E tem essa questão também de que é só uma medida protetiva a princípio, né, doutora? Sim. Ainda ali não... O agressor, ele não vai responder de imediato um processo, então leva-se um tempo ali até chegar nisso, são medidas. Nesse ponto ali, ela vai estar ali protegida, mas ele ainda não foi condenado, não recebeu ainda nenhum tipo de, além do afastamento do lar, ele não recebeu nenhum tipo de punição. Sim, em algumas situações, dependendo do tipo de violência, um exemplo, uma violência financeira, onde o cartão está com ela, onde ele tenta não deixar ela ter contato com a família, uma coisa que não... entrou com a medida protetiva, mantém-se a medida protetiva e não significa necessariamente que vai existir um processo criminal. Né? Vai ter uma análise para saber se aquela ação que ele cometeu enquadra ou não. Né? Mas a medida protetiva persiste. Né? Então, se ele voltar a incomodar, aí nós vamos ter um outro desdobramento. Caso de quebra da medida, Exato. Né? Descumprimento da medida. Ou um novo tipo de violência, às vezes é uma outra situação e aí vai somar aquela. Você sabe uma pergunta que eu tenho recorrente dentro do escritório? É se a medida protetiva ela vence. Não. Eu também já enfrentei várias dessas. Todo mundo pergunta, doutora, ele tem protetiva, eu acho que já venceu. Essa protetiva aí era do ano passado. Na verdade, ela não vence, né? Existem algumas atitudes da própria mulher que descaracteriza e desconfigura, invalidando a medida protetiva. Então, se ela mesmo procura o agressor, se ela restabelece o contato, se ela volta a uma situação que ele não podia chegar a 200 metros, mas ela vai na casa dele. Então, isso descaracteriza a medida protetiva. Mas, uma vez que ela cumpre o que ela tem que fazer e ele também, ela não vence. E aí, para derrubar essa protetiva, o homem tem que nomear um advogado e aí derrubar no processo? No processo. Porque enquanto não fizer lá no processo, está válida. Exatamente. Isso é para os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Todas as vezes que a mulher alega uma agressão, como medida de proteção vai ser concedido. E depois vai haver um inquérito policial, uma investigação para saber se realmente aquilo está acontecendo, ou aconteceu, ou continua, persiste. Então, e aí ele vai ter o direito do contraditório e de se explicar. E aí o juiz analisa a situação e vê se ela realmente aconteceu, configura, vai permanecer ou vai ser revogada. Eu acho importante e para os nossos ouvintes ouvirem e mentalizar isso, que a protetiva, ela não vence. Exato. Né? Porque às vezes ele fala assim, eu voltei a namorar com ela, doutora. Ih, que protetiva, nem tem mais protetiva. Eu falo, mas tirou no processo a protetiva? Não, mas doutora, isso aí, a gente tá junto de novo. Exatamente, mas precisa de uma medida lá para desfazer a protetiva, né? E mulheres que têm protetiva,
e que depois de um ano acontece algum fato, elas podem remeter a essa protetiva, né? Ela não está vencida. Não está vencida, e aí ele vai responder um novo processo pelo descumprimento da medida protetiva, né? Essa pergunta é muito recorrente no escritório. Normalmente vai preso, né? Quando Exato. descumpre, vai preso por esse descumprimento. O que acontece normalmente nesses casos que a doutora estava falando a própria vítima acaba retornando ali o relacionamento, retorna ao lar, e aí fica como a doutora Tassiana falou, a pessoa não tira, não faz o pedido formal e vai se levando, né? O que a gente recomenda normalmente é assim, se reconciliou, perdoou, ou se já verificou que não existe mais esse perigo, né, à vida, a própria pessoa pode fazer uma declaração no cartório, no cartório que eu falo é no fórum, tá? Na vara, onde o processo dela está tramitando, eles vão certificar nos autos ali que ela tem essa vontade de retirar, porque sempre quando a parte que é o ofensor, não o agressor, ele pode solicitar ao juiz, mas sempre vai ser Vai pedir aberto para ouvir a outra parte. Vistas para o Ministério Público, vai querer ouvir a vítima para ela confirmar se realmente é o perigo. Eu enfrentei uma situação muito diferente em relação ao que o senhor está falando, doutor, porque um casal se reconciliou, não revogaram, estavam juntos, foram para um churrasco. Uma amiga, quando viu ele no churrasco, chamou a polícia. E ele Isso é amiga, tá? Volta. Quem que é? A amiga? Ele foi preso em flagrante, porque ele estava lá, ela tinha, não sei, acho que quando aconteceu, ela deve ter mandado para a amiga cópia, a própria amiga mandou. Não, gente. Ele foi preso em flagrante, e aí, tipo, a polícia tinha que cumprir até entrar... Acabou com o churrasco. Acabou com o churrasco, né? Perdeu a amizade. Você sabe que perdeu a amizade, também, amiga assim também? Então. Não precisa, E né? aí, Ou precisa, né? Ou precisa. Aí até se provar que eles já estavam juntos, que não precisava. Então, assim, teve um desdobramento. Né? Você sabe que a gente comentando e falando sobre esse assunto, sabe o que isso está me remetendo? Aquelas pessoas que entram com ação de alimentos e aí ela volta com o pai da criança que está pagando os alimentos e eles falam, tá, ele não paga mais, né? Tá morando aqui comigo porque a gente vive bem. Vive bem, a gente tá ótimo. Aí largam, ela vai lá, pede 3 anos para trás, 5 anos, tudo. Ele fala, não, nós não estávamos juntos, não. Você não pagou, cadê o recibo? Não tem recibo, né? E aí vira esse imbróglio, porque as pessoas não entendem que qualquer medida judicial depende, né? Tem que procurar um advogado para ver se tem que desfazer, né? Fez 18 anos, não pago mais pensão. Bom, filho, você pode ir para cadeia. Mas tá, se já fez, mesmo que seu filho não trabalhe, mesmo que seu filho trabalhe, mesmo que seu filho não estude, mesmo que ele não precise desse dinheiro, você precisa entrar com a exoneração, precisa entrar com papel para isso. Exatamente. Né? Então, as pessoas, eu falo que isso quando elas não ouvem no TikTok ou no Instagram umas borracha, e ainda, você acredita que elas mandam no meu WhatsApp do escritório aí, ó, doutora? Doutora, olha o que eu falei para a doutora. Daí eu falo assim, ó, toma cuidado, né? Porque às vezes traz aquelas informações chamariz, né? E não fala tudo da informação. Pode, mas tem isso, né? E esses desdobramentos. Vendem uma ideia como se fosse muito simples, né? Só que dá certo assim, uma receita de bolo, né? E na prática não é bem assim, né? Né? Que nem uma coisa assim que está muito na moda, que me procuram muito no escritório, essa nova decisão que teve de mãe solo, de como ela é mãe solo, o tempo que iria ficar com o pai e que o pai gastaria, por exemplo, com alimentos e lazer e tal, isso seria uma agravante de pensão alimentícia. Né? Só que as pessoas não conseguem entender que para aumentar a pensão, isso sim pode ser uma agravante, o STJ já considerou, mas a gente tem que ver se há possibilidade. Às vezes é aquele pai que já tem 4 filhos, um com cada mãe, ganha um salário mínimo,
e você entra para agravar, sim, tem a possibilidade, tem a necessidade da criança, mas a possibilidade do pai ela é restrita e você não consegue subir. Né? Então, essa falta de informação da internet deixa esses vácuos, Sim. né? Aí não tem jeito. Quando dá, né? Quando não dá, não adianta. O vídeo do TikTok, ele só quer vender essa ideia fácil, né? Mas na prática não é bem assim, né? Na prática tem outras questões que a gente tem que Muitas. considerar, né? Muitas. Não tem... Doutora, a gente está aqui nessa semana diferente. Tem uma né? pergunta Tem uma depois, pergunta? tá, Guilherme? Então vamos lá, vamos de pergunta Guilherme. primeiro. O Kleber Vieira está perguntando sobre essas questões, né, sobre a violência. Tem muitas famílias, né, ou mulheres que têm aí 1, 2, 3 filhos ou até mais e está sofrendo essa situação. E se eventual, né, vai procurar uma delegacia, um advogado, alguma coisa. Se ela partir realmente querer sair, né, dessa questão, né, com a pessoa que está junto, se ela tem alguma ajuda, ele está perguntando como se fosse, existe algum auxílio que poderia essa mulher ter, não sei se é do governo, alguma questão assim, para poder, pelo menos, ela tentar se livrar e começar uma vida nova, vamos dizer assim. Tem sim. Ela procurando, ela vai fazer o boletim de ocorrência, ela consegue a medida protetiva, faz aquela análise. Se vai ser preciso afastar o agressor do lar ou se ela vai se retirar do lar. Se ela não tiver um apoio familiar que possa socorrer ela na situação de emergência, ela vai ser encaminhada para uma casa-abrigo por um período. É feito o pedido, se ela preencher os requisitos sociais para esse auxílio de aluguel, né, por um período, para que ela possa tentar reconstruir a vida. Se a criança é pequena, precisa de uma creche ou de uma escola, ela indo para essa nova residência, é feito um movimento que vai priorizar a criança ir para a escola para que ela possa recomeçar a vida, né? O CRAS dá assistência, existe a questão da cesta básica, então vai muito de caso para caso, mas tem sim e ela vai conseguir. Muito bom, né? Você sabe que eu estava dando uma olhada e tem uma lei no município de Pirassununga? Eu não sei se está revogada, precisava ler melhor, que eu não compulsei, mas que tinha, sim, de auxílio hotel ou moradia para pessoa em estado de violência doméstica. Municipal? Depois precisava até dar uma olhada no número da lei. Eu até olhei uma época, porque eu atendi uma pessoa na defensoria que sabia que existia essa lei. E ela foi lá e falou assim: doutora, aqui na defensoria entra com ação contra a prefeitura para obrigar eles a me darem e tal? E aí eu até dei uma lida na lei, eu falei, só que a gente precisa dar uma olhada se essa lei está revogada, se está vigente. Mas uma das coisas que eu tinha visto que não estava executando é porque não tem também, quando faz o orçamento anual da prefeitura, não consta também, sei lá, 10 mil reais para esse tipo de verba, né? E não está guardado. Não tem fim destinado para esse orçamento, né? Talvez se realmente ela tiver vigente e se começar a entrar com várias ações pedindo isso, talvez vai ser uma preocupação e vai ter um olhar maior para uma reserva futura. Né? De repente até um pedido, né, diante da Câmara, né, para que quando for votado, quando for apresentado, pensarem nisso, né? Exatamente. A gente tem que, de uma forma ou de outra, abordar esse tema, né? A gente está aqui nesses programas aí com mulheres, né? Representatividade da mulher, e especificamente no mundo jurídico, na advocacia. E eu queria saber da doutora, ao longo dessa jornada, a doutora já falou que trabalhou tanto na parte da advocacia privada, como também ali atuando em órgãos públicos. A senhora encontrou ali uma resistência por ser mulher, verificou um tratamento diferente ao longo desse tempo, entende que hoje a gente está ali caminhando para uma melhora nessa eventual diferenciação que você foi percebendo ao longo dos anos? Já houve uma grande evolução, né? Mas enfrentei bastante. Quando eu cheguei na assistência social, existe um número
expressivo de mulheres nesse setor. Mas, como em Mato Grosso do Sul, inclusive as residências que acolhia menor infrator, não era da justiça e era nossa, e aí você vai vendo que é meio setorizado. Então, alguns setores você tem, é misto, e outras, elas predominam o sexo masculino. Então, quando eu ia fazer atendimento, eu era presidente de comissão de sindicância, quando eu chegava numa unidade de menor infrator, e que eles olhavam uma mulher que veio aqui para ouvir um menor, analisando a conduta do agente, você sempre tinha que estar... você sentia aquele preconceito velado, né? Será que é isso mesmo? Uma piadinha, sabe, aquela coisa assim, como se fosse um machismo estrutural, né? Como que uma mulher vai ver se eu estou certo ou estou errado? O que ela veio fazer aqui? Não, e veio que aqui... Que competência que ela tem? A unidade de meninos, né? As de meninas nem tanto, mas as de meninos. Como que ela veio aqui? Né? Veio aqui numa unidade de menor infrator, analisar a minha conduta? É exatamente isso. Então, eu sempre tive, quando você chega e começa aquele questionamento, será que ela é capaz? Será que vai dar conta? Então, isso é frequente em alguns setores, né? É o tipo de questionamento que só é feito para mulher, né? Exato. Se fosse o homem que estivesse no seu lugar, fazendo a mesma função... Porque eu já fui junto em comissão sindicante com o presidente sendo um homem e o tratamento era diferenciado. Então, quando eu chegava com um colega para fazer... ele chegava, assim, era totalmente diferente, mas quando você chega lá, as questões, te testando para saber se você sabe o que você está fazendo, se você vai dar conta, e se você, o que era mais legal, você vai ter coragem de fazer isso, que é uma coisa que é muito legal. Será vai que ter coragem de colocar no papel? Exatamente, exatamente. Você vai assinar embaixo? Era mais ou menos isso. Então, isso é comum. Então, a mulher vem vindo... agora tem uma coisa que eu achei muito legal, essa questão da mulher. Agora, no começo de março, a Academia da Força Aérea Brasileira recebeu a primeira turma de mulheres para a formação de soldados. Eu vi essa notícia. Eu acho muito interessante, porque dentro de alguns setores começou-se a mesclar, né? A mulher já está... né, parece pouca coisa, mas é bastante. Olha, para o militarismo, eu vou dizer que isso é muito. É muito, exato. Então, assim, a mesma coisa que era no setor do menor infrator que eu vivenciei, eu vejo que uma coisa está para outra, né? Então, você vai quebrando esses paradigmas que a mulher dá conta, sim, que ela tem competência, sim. Eu falo que para a mulher ser reconhecida, a gente tem que fazer o dobro, porque eles só respeitam a gente pelo conhecimento. Sim. Exatamente. Né? E a postura. E a postura. E a postura. E ainda a gente tem que ouvir falar assim, é mal amada, é brava. Se a gente não abaixa a cabeça... Você sabe que eu estava vendo uma entrevista ela é do Rio Grande do Sul, e ela foi a primeira juíza mulher. Eu vi. E aí, nessa entrevista, ela fala assim que quando ela foi assumir, aí veio os assistentes e falou assim para ela, nossa, falaram que você é uma mulher difícil de lidar. Que é muito difícil. Ela falou, claro que isso é difícil, né? O que eu tive que fazer para entrar aqui, eles fazem reuniões, depois quando tem o colégio lá, que ela foi formar lá de juízes, eles faziam, vamos fazer um coffee break, vamos fazer um jantar, mas não chamava ela. Vai chamar ela? Só ela de mulher? Vai chamar ela? Né? E aí ela era vista como não tão competente quanto, mas como difícil. E aí tem uma exclusão, né? Uma exclusão pelo gênero, né? E a gente pode ver isso, né? Essa questão dessa diferenciação, desse machismo estruturado na nossa classe de advogados. A gente está aqui em Pirassununga, nossa OAB de Pirassununga é a 9ª subseção, né? Antiga, muito antiga no estado. E até hoje a gente só teve 2 presidentes mulheres. Exatamente. Né? A doutora Sandra e a agora, doutora Poliana. Na última gestão, a doutora Poliana. Então, assim, a gente conhece advogadas aí que já estão advogando há muito tempo, ou seja, já poderiam ter a oportunidade ou... A Patrícia Vanzolini, né, que foi a presidente estadual nossa, foi a primeira mulher agora. Estou falando disso o ano passado, né, é muito recente. Ano retrasado. Está na gestão, né, no último triênio. Mas, assim, antes não se imaginava isso, né? Exato.
Era um mundo masculino, né? Aí, se você pegar os escritórios de advocacia mais conhecidos e os mais antigos de São Paulo, os fundadores são advogados. Hoje tem associadas mulheres, mas eu digo, hein, as mulheres vão dominar o mundo. Eu estou falando isso porque eu dou aula na faculdade e a turma ela tá mais feminina do que masculina, né? Tem mais mulheres fazendo direito do que homens. E digo mais, a gente começa com uma turma lá de 55 alunos, mais ou menos, e vai formar uns 20. E os homens desistem mais do que as mulheres. Não me pergunte por quê. Né? Mas vem dentro da faculdade, né? Sem estudo científico para isso. Mas hoje está entrando uma grande quantia de mulheres advogadas. Mas em Pirassununga nós temos mais, eu até tinha visto a estatística da OAB, nós temos mais homens que mulheres. Mas nós temos mais estagiárias mulheres do que homens. Que vai mudar no futuro, né? Mas em compensação temos mais homens que mulheres. Onde estão esses advogados que eu só encontro advogada? Pelo menos nos inscritos, né? Em número de inscritos. A gente tem muito advogado aqui, gente. A gente tem mais de 300 inscritos, né, Guilherme? Isso. E a gente pega aqui dentro do universo jurídico como um todo. Temos 2 promotoras, né? Temos 3 varas aqui na cidade, são duas promotoras. Agora a gente está sem juiz, né? A gente tinha a doutora Flávia, depois veio a doutora Patrícia para substituir, acho que é Patrícia. Isso. Depois ela aposentou e agora a gente está com o universo masculino de juízes, né? Mas a gente tem a promotoria que tem mulheres, eu acho que é sempre bom ter um judiciário com homens e mulheres, porque nós temos uma visão diferente, né? Eu falo que quanto mais plural, melhor é o resultado. Então, a visão é diferente. Cerebralmente, cada um funciona de uma forma. Então, quando você tem uma miscigenação, homens, mulheres, de várias situações que vão integrando, nós vamos ter provavelmente decisões muito mais justas que atendem efetivamente o destinatário. Falando disso, dessa parte mais humana e de desenvolvimento, como que seria essa pós-graduação que você está fazendo, doutora Lisandra, de desenvolvimento humano, neurociência? Na verdade, eu falo que eu sou apaixonada pelo ser humano. Como eu lido por amor com situações que são pessoas chegam, seja de violência doméstica, seja nossos família, seja os idosos, eles exigem que você tenha um olhar humanizado. E para que eu possa efetivamente atender a necessidade, eu tenho que entender como eu vou acessar essa pessoa para que ela entenda o que ela precisa. Né? Então, mais ou menos, você entender mesmo como o ser humano funciona, como eu vou conseguir Essa pós chegar. É sobre isso? É sobre doutora? isso. É sobre Estuda isso. o ser humano. O ser humano. Porque Exatamente. você vai entrar ali vai abrir algumas feridas no seu atendimento. A pessoa precisa estar à vontade para ela conseguir Gerar dizer, empatia. né, tudo que você precisa saber de informação para poder prestar um serviço de qualidade para ela, né, doutora? Exato. Às vezes, um exemplo, um idoso, ele chega, não adianta eu falar num linguajar rebruscado, jurídico, ele tem uma vivência. Então, quando você trabalha essa empatia, que você vai olhar a pessoa, você faz uma leitura dela, eu vou conseguir fazer com que ele entenda o que ele precisa de uma forma natural. Um exemplo disso é quando eu disse que eu gosto de trabalhar as responsabilidades. Então, eu não posso, não é simplesmente falar para a mulher assim, olha, você vai fazer a medida protetiva e se ele for preso só porque descumpriu. Ela vai se sentir culpada, e aí ela vai chegar em casa, essa culpa vai reverberar na criação dela com os filhos. Então, quando você entende isso, para que você acesse que cada um é responsável, você vai trabalhar o que ela vai fazer, isso se torna leve e efetivo. Então, ela realmente... Né? Hã? E humano, né? E humano. É porque, às vezes, eu falo, né, quando a gente dá curso de mediação, a gente fala que tem que ser a satisfação do usuário. Às vezes a pessoa não quer a sentença. Não. E nem a sentença positiva. Também não. Né? Mas às vezes ela tem que sair ouvida, né, acolhida. Muitas vezes elas procuram a validação do sentimento. Ela não quer nada.
É uma das ferramentas. É uma das ferramentas. E eu vejo que alguns boletins de ocorrência que são feitos, que movimentam a máquina, porque é uma coisa que eu sempre trabalho também. Vamos procurar quando você precisa. Fazer isso por coisinhas, você movimenta, porque vai todos ter a mesma atenção, sobrecarregue quando realmente o sistema, né, pode não suportar tanta demanda. Então, vamos pensar, o que essa pessoa precisa? Eu, por muitas vezes, já chamei a outra parte para... E aí, quando você consegue trabalhar isso de uma forma consciente, porque ela só quer validação do que ela está sentindo, mas ela não sabe se expressar, ela não sabe abordar, já é uma situação. Então, isso é interessante. Então, vai mais ou menos doutora nessa... Lisandra, você tem meu coração. Você é uma advogada muito completa, muito humana. São poucos, tá? Você está em raridade. Eu faço só o que eu amo. É o diferencial do trabalho, né, doutora? Fazer o que gosta. O que gosta, é. E, doutora, a gente está chegando aqui nos finalmente do programa e a gente ficou muito feliz com a vinda, né, doutora Guinela? Com certeza. Eu achei que foi como a gente não fez um tema muito específico, a gente pôde deixar livre e a gente ficar conversando de vários assuntos e achei que ficou até leve, né, doutora Guinela? Que às vezes a gente traz uns temas que a gente também não domina muito e as perguntas são diferentes, mas a gente queria que você deixasse uma mensagem, o que você gostaria de falar para as mulheres que sofrem violência doméstica, mulheres que buscam o mercado de trabalho, mulheres no geral. Mulheres que buscam a advocacia como profissão, né? O mundo jurídico, principalmente. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos a oportunidade por estar aqui. Confesso que eu estava super nervosa, mas foi tranquilo? Foi super tranquilo. Agradeço de coração. E o que eu tenho para dizer para a mulher não tenha medo de ocupar espaço. Não tenha medo de ocupar espaço. Quando a mulher enfrenta, ela olha o que ela deseja e ela não tem medo de ocupar espaço, ela vai fazer isso de uma forma muito positiva. As que sofrem algum tipo de violência ou que se encontram em situação de vulnerabilidade, nós temos a OAB está lá para atender, orientar, não tenha medo de procurar informação. Eu falo que informação ela não ocupa espaço e ela atende e te direciona a qualquer pessoa. Então, é isso. Então, acho que é isso, né, doutora? Lembrando que nossos próximos programas a gente vai trazer outras advogadas ou outras mulheres, vamos assim dizer, né? Acho que fica mais completo para outros temas aqui no nosso programa. Agradecer mais uma vez aqui a presença da doutora Lisandra, que esclareceu muito aqui para a gente temas importantes, deixou aqui uma visão humana da advocacia, principalmente voltada para as mulheres, para os idosos, para aquelas pessoas que precisam muito do acesso e que não sabem o caminho a percorrer para conseguir ter esse acesso. Doutora, agradeço a participação e estamos aí de portas abertas para a doutora para outros programas, né, doutora Tassiana? Vamos deixar aberto o convite para a gente debater mais assuntos, numa pauta mais aberta eu acho que ela fica mais leve e pedir para os ouvintes sempre mandar perguntas, porque vocês são os termômetros, né? Quando vocês mandam pergunta, vocês gostam, a gente tenta trazer novamente o assunto. Agora, quando não tem nenhuma pergunta, a gente pensa, será que o tema foi chato? Será que vamos ter que mudar? Como que a gente vai? A gente está aqui para trazer o conhecimento para o ouvinte. Olha, eles querem saber mais sobre a questão mesmo ali dos idosos mesmo. Então, nós vamos trazer esse tema nas próximas pautas. As próximas semanas, nesse mês de março, nós já deixamos reservado todas as datas. Inclusive, uma das pessoas que nós vamos trazer também não é advogada, né? É a Tatiana, mas ela também tem conhecimento vasto da parte de laudo psicossocial, jurídico. E vamos discutir várias coisas e também trazer essa história real, né? Falar um pouco sobre a pessoa, não só sobre a matéria jurídica, né, doutora Guinela? A gente tentou até trazer uma pauta leve aqui com a doutora Lisandra para que conheça ela, para que também a história dela inspire outras pessoas. Valorizar a mulher, né? Exatamente. Então, uma boa tarde a todos. Quer falar, Betinho? Então, doutora, só pedir para lembrar aqui no WhatsApp sobre essa questão dessa lei que
que a doutora falou, né, do auxílio, né, talvez. Do hotel. Sim, do hotel, não sei se é moradia. aluguel. E mandou que foi assim, aí a pessoa que falou que deu uma pesquisada, também fui dar uma pesquisada aqui também, mas tem uma lei que ela lembrou aqui que tem um dispositivo e seria distribuído aqui em Pirassununga, é lei já, que é a Lei 4.986, dispõe sobre a distribuição de dispositivos de segurança conhecido como botão de pânico. Agora, não sabemos realmente se está realmente em ação essa lei, né, e esse dispositivo, né, para essas Você sabe mulheres. que agora em 2025 foi incluso até em violência doméstica de colocar a tornozeleira, né, naquele que comete a infração para monitorá-los. Mas falar de tornozeleira é um pouco complexo, mesmo que a lei prevê, porque eu acredito que não tem para todo o sistema, nem prisional, quiçá para medidas protetivas, né? Mas a gente sabe que também pode. Mas Esse seria o seria ideal, né? interligado com a guarda municipal mesmo. Depois a gente vai procurar saber disso, né, Acho que doutora a gente Guinela? pode verificar com a própria guarda, né, se Se apertar isso o está botão sendo do aplicado, pânico. porque tem muitas leis que estão aí que Sim, de 2016. a famosa lei para inglês ver, né? É linda no Tem papel que ver se está aplicando. e ninguém aplica, a verdade é essa. Mas vamos descobrir, tomara que esteja, porque vai beneficiar muito, deve estar beneficiando muita gente. Então, vamos encerrando mais um programa. Uma boa tarde a todos e até semana que vem. Boa tarde a todos. Boa Até tarde. a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.